A semana começou agitada nos mercados ao redor do mundo inteiro. A bolsa americana já ficou negativa, seguindo também os mercados na Ásia. No Japão, por exemplo, fechou em 3% negativa, na Austrália 1,5% negativa, Europa também bastante negativada. A bolsa de Nova York, Nasdaq, Dow Jones, os principais índices chegaram a ficar 2% no negativo. Tudo resultado das tarifas impostas por Donald Trump contra a China, México e Canadá, os 3 principais parceiros americanos. Cláudia Sheinbaum, numa conversa por telefone com Donald Trump, conseguiu suspender temporariamente, por 1 mês, o início das sobretaxas que os Estados Unidos iriam impor aos produtos mexicanos. O México se comprometeu a reforçar a segurança na fronteira dos 2 países, enviando para lá 10 mil soldados que terão como prioridade coibir o tráfico de drogas. Sheinbaum também disse que os americanos se comprometeram em trabalhar para coibir o tráfico de armas para o México. O Canadá também evitou por 30 dias as tarifas impostas pelos Estados Unidos. O primeiro-ministro Justin Trudeau conversou com o presidente americano Donald Trump. Em contrapartida, Trudeau prometeu implementar um plano para reforçar a fronteira com os Estados Unidos. Também vai colocar 10 mil soldados na fronteira e prometeu ainda nomear um responsável para combater o tráfico de fentanil. Para os produtos chineses, Trump decretou uma taxa de 10%, que se soma a outros impostos. A China contestou a medida na OMC, a Organização Mundial do Comércio, e pode endurecer ainda mais na resposta aos americanos. Só que Trump não pretende parar por aí, não. E já disse que vai esticar a corda também para os europeus. Trump falou que os europeus, abre aspas, estão tirando vantagem dos americanos e que eles precisam comprar mais carros e produtos agrícolas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e a União Europeia têm uma relação de interdependência, muito forte. As trocas entre os dois representam cerca de 30% do comércio global de bens e serviços. Já o presidente francês, Emmanuel Macron, declarou que se houver um ataque comercial sobre a União Europeia, o bloco vai reagir e se fazer respeitado. E até o Brasil, nosso Brasil, pode virar alvo. O Brasil adota uma postura de observar e manter o pragmatismo. Isso porque, até esse momento, o Brasil passou batido nessa onda do governo Trump. Mas caso venha a surgir alguma medida nesse sentido, o Itamaraty também avalia que o presidente Lula já sinalizou que haveria uma reciprocidade. Donald Trump admite que as medidas podem se voltar contra os americanos num primeiro momento. E economistas alertam que esse aumento de tarifa pode frear a economia americana e, no cenário mais pessimista, aumentar a inflação e o desemprego por lá. Medidas que, para um dos jornais mais influentes do mundo, The Wall Street Journal, representam, abre aspas, a guerra comercial mais estúpida da história, fecha aspas. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a guerra tarifária de Donald Trump. Como México, Canadá e China reagiram às tarifas impostas pelos Estados Unidos e que reflexos isso pode ter para o Brasil e para o mundo. Neste episódio, eu converso com José Alexandre Sheikman, professor de Economia da Universidade de Colômbia. Terça-feira, 4 de fevereiro. Sheikman, no sábado, veio o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Canadá, México, China. Essa medida pode desaguar numa era de guerras comerciais? Tudo depende de qual a intenção do Trump, né? Eu acho que há uma boa chance, vai depender muito da duração, né? Que os países vão retaliar, não há dúvida que eles vão retaliar. E na medida que isso for acontecendo, é uma guerra comercial, né? A palavra aqui na Casa Branca é, de novo, promessa feita, promessa cumprida. Então, o presidente Donald Trump abriu o caminho para uma guerra comercial com os 3 maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. A principal argumentação de Trump para justificar as tarifas não são questões comerciais, mas de emergência nacional, de saúde pública e segurança nacional. E, nesse caso, ele não precisa da aprovação do Congresso. Dentre as medidas de Trump, ele prevê, inclusive, uma cláusula anti-retaliação. Que cláusula é essa? Olha, eu sei que tem essa cláusula. Eu acho que é um negócio, se ele responder a cláusula anti-retaliação, diz, eu aumento mais se você retaliar. Mas os países também vão aumentar mais. A ideia que os países vão ficar calados é uma ideia
Eu não sei, vem na cabeça de certas pessoas, mas não acho possível, entendeu? Agora, o Trump tem uma grande vantagem nessa briga, é que ele está brigando país por país, né? Guardadas as devidas proporções, é um pouquinho o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha começou tomando um pedaço da Tchecoslováquia, depois tomou o resto, depois tomou a Áustria, e só quando chegou na Polônia que os países europeus resolveram reagir, né? Quer dizer, nesse caso, a França e a Inglaterra, né? Que para a França não durou muito, né? Então, é um problema que eu acho que a União Europeia devia estar mais ativa protestando contra isso. O Brasil deveria estar mais ativo, mas eu entendo que há um certo receio de provocar a fera, né? O Trump adiou por 30 dias. Então, de novo, o Trump é muito difícil de entender, porque ele não é um sujeito racional, né? Então, você tem que tentar buscar a lógica, onde às vezes não existe lógica. Então, tem que entender por que o Trump resolveu adiar através de concessões teóricas do México e concessões teóricas dele ao México também, né? Então, a gente tem que tentar entender isso. Uma possibilidade é que alguém convenceu o Trump que o efeito na comida, você botar um imposto de 25% nas exportações mexicanas durante o inverno, significa que as frutas, os vegetais, os legumes que alimentam as pessoas da parte mais fria dos Estados Unidos, né, vem quase tudo do México, né? Então, esses aumentos queriam direto, né? As pessoas vão ver esse aumento em breve. Eu tive até um amigo meu que brincou que a Super Bowl, que é o grande evento esportivo aqui nos Estados Unidos, né, vai acontecer no domingo que vem, né? E ele disse, o que os trumpistas vão fazer quando verificar que o preço do guacamole aumentou 25%? O especialista em cadeia de suprimentos, Jason Miller, acredita que os importadores americanos vão aproveitar para reforçar os estoques. Ninguém sabe se as tarifas entrarão em vigor daqui a um mês, então os americanos tentarão trazer antecipadamente do México o máximo possível de produtos que tiverem uma vida útil longa e que deem para estocar. Mas não vai dar para fazer isso com produtos frescos. O México é o maior fornecedor de frutas e vegetais para os Estados Unidos. Um negócio que no ano passado movimentou mais de 20 bilhões de dólares para os mexicanos. A situação do mundo vai ficar complicada de uma maneira ou de outra, né? Ou ele está fazendo isso, por exemplo, ele extraiu o que ele chama de concessão do México. Há uma grande possibilidade que, se ele realmente queria reduzir o tráfico de drogas, ele não vai ficar satisfeito, porque, você sabe, é imensamente difícil se diminuir o tráfico de drogas, porque enquanto houver demanda, vai haver oferta, né? Já que você falou da reação dos países, eu queria entrar um pouco nessa seara, começando pelo México. Vou fazer uma rápida digressão aqui. A Cláudia Sheinbaum, que é a presidente do México, ela afirmou na rede social do Elon Musk que teve uma conversa com Trump, que eles se acertaram, pelo menos temporariamente. Aí, segundo ela, as tarifas estariam suspensas por um mês com as condições seguintes que eu vou relatar agora. Os mexicanos se comprometeram a reforçar a fronteira para impedir a entrada das drogas, como você acabou de se referir. Sobretudo o fentanil, que é uma verdadeira epidemia. A gente vê imagens dos Estados Unidos, de regiões dos Estados Unidos absolutamente devastadoras. 2, os Estados Unidos se comprometeram, segundo ela, a trabalhar para impedir o tráfico de armas de alta potência para o México. A gente sabe que o tráfico de drogas ele precisa de arma, então se as armas estão vindo de algum lugar, o tráfico não para também. E 3, as equipes dos dois países ficaram de trabalhar em 2 frentes, de segurança e de comércio. Agora, a imposição dessas barreiras tarifárias teria qual resultado prático para esses países, individualizando, começando pelo México? Olha, em primeiro lugar, a indústria mexicana é muito integrada com a indústria americana, né? O México, há muito tempo que é uma fonte importante de manufaturados para os Estados Unidos, e essa integração ficou ainda maior quando o pessoal decidiu fazer o que eles chamam de nearshoring, né? A crise da logística que aconteceu durante o Covid levou as pessoas a pensarem que trazer a produção mais perto
vale a pena mesmo que não seja tão barata, né? Então, um desses movimentos foi sair da China, quer dizer, trazer operações que aconteciam na China, ou mesmo no Vietnã, e trazer para o México. O segundo fator foi a questão da tensão com a China, né? Algumas empresas decidiram que fazer a coisa na China é um problema porque, eventualmente, vai haver mais tarifas sobre a China, né? Então, eles trouxeram para o México. Mas que efeito causaria isso para a economia mexicana? Seria muito ruim se essas fábricas todas tivessem que se o preço aumentasse, portanto, diminuísse o fluxo, né? Você teria um desemprego no México, na parte norte do México, que é onde muitas dessas fábricas estão localizadas, né? Além disso, o México, como eu falei já no começo, é um importante fornecedor de produtos agrícolas para os Estados Unidos, né? Em particular, frutas, legumes, etc., mas também outros produtos agrícolas. Então, de novo, essa taxa ia tornar o México menos competitivo em todas essas áreas, né? E a demanda ia cair. E com esse efeito bumerangue para a própria economia americana, com impacto no aumento da inflação de alimentos, né? Sobretudo nesse período. Não só o impacto da inflação de alimentos. Se você olhar, muitas fábricas, muitas companhias de automóveis fabricam uma parte no México e outra parte nos Estados Unidos. Se você não puder, se ficar muito caro fabricar no México, você vai produzir menos nos Estados Unidos também, porque a demanda do produto total, o preço do produto total vai ter que subir e a demanda, portanto, vai cair. E isso vai levar a uma menor demanda para os produtos, mesmo aqueles fabricados nos Estados Unidos, né? Esse fenômeno é mais claro no Canadá, no caso canadense, mas também acontece no caso mexicano. Pois é, já que você citou o Canadá também foi atingido. Em fevereiro, ainda no dia 1º de fevereiro, tarifas de 25% sobre produtos americanos foi instituído pelo Trudeau, que disse que as próximas semanas não serão fáceis. Hoje, Trump e Justin Trudeau conversaram por telefone 2 vezes. E no início da noite, o canadense anunciou um acordo parecido com o do México. Reforço de 10 mil militares na fronteira e um plano para combater o tráfico de drogas. As tarifas dos dois lados estão suspensas por 1 mês. É Trump sendo Trump. Ele coloca os termos da negociação em patamares muito esticados, aí depois ele consegue um acordo que muito provavelmente era o que ele queria originalmente. Um aumento ali da segurança nas fronteiras, e ele consegue anunciar para o público doméstico: olha só, tá vendo? Comigo é diferente, ao contrário do meu antecessor que era um fraco e tal, eu consigo botar os países na linha, eu consigo enfrentar o tráfico de drogas, eu consigo fazer com que os Estados Unidos sejam respeitados. Tudo isso é uma questão de projeção de imagem. E eu queria te perguntar como é que fica a relação dos Estados Unidos com o Canadá. O Canadá é uma economia menor que a economia americana, tá? E os ganhos do comércio são mais ou menos proporcional ao tamanho do seu parceiro. Tá? Se eu posso vender para a China, que é um país enorme, né? Eu ganho bastante. Se eu vou vender sem nenhuma ofensa para o Uruguai, não dá para ganhar muito dinheiro, porque o Uruguai é uma economia muito pequena, né? Então, o Canadá os Estados Unidos é muito maior em relação ao Canadá do que o Canadá é em relação aos Estados Unidos, entendeu? Estados Unidos e Canadá são os maiores parceiros comerciais um do outro, mais de 800 bilhões de dólares por ano. Os canadenses são grandes compradores de carros, maquinário e plástico dos Estados Unidos. O Canadá é o maior exportador de grãos, açúcar e proteína animal consumidos pelos americanos, além de um papel importante no setor energético. 80% do petróleo canadense é exportado para os Estados Unidos. O Canadá também vende para os americanos energia elétrica, urânio. Economistas alertam: a imposição de tarifas pode colocar em risco mais de 1 milhão de empregos aqui no Canadá. Muitos insumos estão interligados. Se você compra um carro nos Estados Unidos, é provável que haja muitas peças que foram produzidas no Canadá ou no México. Há todo um efeito cumulativo que pode ser muito desastroso para ambos os lados, afirma esse professor de economia. Tem alguns setores dos Estados Unidos que vão perder muito, né? O setor automobilístico é um exemplo, por exemplo. A fabricação entre o Canadá e os Estados Unidos, ela sempre foi mais ou menos conjunta, muito antes até do que o NAFTA, né? Sempre houve um acordo automobilístico
entre o Canadá e os Estados Unidos. O NAFTA, né, um acordo foi assinado no começo dos anos 90, é um dos maiores acordos de livre comércio do mundo, e se ele for cancelado, ele poderia prejudicar aí vários setores, incluindo de agricultura, também automotivo e de energia. Eu não sei a data precisa, mas é muito mais antigo do que o NAFTA. Então, os carros são fabricados uma parte em Detroit, não é Detroit mesmo, mas a região de Detroit, e uma parte na região de Windsor, no Canadá. E Windsor e Detroit só tem uma ponte entre eles, né? Então, uma parte é feita no lado canadense, é trazida para os Estados Unidos, outras partes são feitas nos Estados Unidos e pode ser montado finalmente no Canadá de novo, entendeu? Se você olhar o preço das ações das companhias americanas, porque são mais as companhias americanas tradicionais, né? A GM, a Ford, e a que hoje chama-se Stellantis, que na verdade é uma companhia europeia, mas que é dona da marca Chrysler, né? Essas companhias antigas americanas, todas eram integradas entre o Canadá e os Estados Unidos. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com José Alexandre Sheikman. Tem um ponto aí que me faz refletir, que é não só o quem perde mais, né? Quem perde mais num primeiro momento, mas quem perde mais no longo prazo. É possível estabelecer, porque para mim está claro o seguinte, que as tarifas impostas ao México, num primeiro momento quem perde mais, claro, vai ser o México, mas os Estados Unidos também perdem, também tem efeito bumerangue para lá. Mesma coisa com o Canadá. Eu vou entrar já na China. Mas no longo prazo, qual é o preço de uma guerra comercial? Os Estados Unidos deixa de ser um parceiro confiável, né? Você tem que lembrar que no primeiro governo Trump, que foi há pouco tempo, né? Há 4 anos atrás, né? Houve um intervalo de 4 anos entre o primeiro e o segundo governo Trump, o Trump renegociou a NAFTA. O acordo vai mudar de nome, inclusive. Em vez de NAFTA, agora vai se chamar Acordo Estados Unidos-México-Canadá. Depois de muita negociação, os Estados Unidos e Canadá concordaram em 2 principais pontos. Os americanos terão maior acesso ao mercado de laticínios canadense, já os canadenses poderão exportar mais carros aos Estados Unidos. Além do nome, pouca coisa mudou, viu? Tanto que tem muita gente chamando de NAFTA 2.0. Mas para o presidente Trump, essa é uma vitória. Ele critica o NAFTA desde que era candidato à presidência. E o que o Trump está fazendo é violando esse mesmo tratado. Então, obviamente, a reputação americana, em termos de um parceiro confiável, caiu muito com a chegada do Trump e com as ações que o Trump tem feito agora, né? Então, esse que é o custo grande para a economia americana, eu acho. É que, na hora de conversar, você vai preferir tratar com outros países do que com os Estados Unidos. Porque você não sabe o que o próximo presidente americano vai fazer. E esse é um custo muito alto para os Estados Unidos, entendeu? No fim das contas, o Trump anunciou uma taxa menor do que ele próprio ventilava desde a campanha eleitoral. Explica para a gente esse enredo e como a China está reagindo a isso, por favor. A primeira coisa que a China falou é que nós vamos levar esse caso para o OMC. Levar para o OMC não para de você tomar medidas retaliatórias, entendeu? Mas levar para o OMC foi uma sinalização da China seguinte: nós somos um país sério, né? Há uma organização mundial que foi construída para manter o comércio em ordem e esse é o fórum certo para reclamar. E a China afirmou que vai contestar as tarifas na Organização Mundial do Comércio. Hoje, o presidente americano respondeu às críticas nas redes sociais. Disse que os Estados Unidos têm grandes déficits comerciais com outros países. Haverá alguma dor? Sim, talvez. E talvez não. Mas faremos a América grande novamente. E valerá a pena o preço que deve ser pago, escreveu Trump. Eu acho que foi muito bem, assim, não é que eu acredito nas boas intenções chinesas, não, entendeu? Mas eu acho que a China, sob o ponto de vista de sinalizar, fez muito bem. Porque ela acaba fortalecendo um organismo multilateral que vem sendo enfraquecido pela própria retórica do grupo político que sustenta Trump, né? Olha, eu nem digo que ela está fortalecendo. Ela está
pretendendo fortalecer, ela tá sinalizando como se ela tivesse fortalecendo, que é o suficiente agora, né? O importante para a China agora é estabelecer uma diferença entre a conduta dela e a conduta do Trump. E a conduta do Trump sendo colocada como uma conduta americana, né? Mais ou menos na ideia de nós somos os adultos na sala? Exatamente. Mesmo que a OMC não vá resolver muita coisa, ou não possa resolver muita coisa, você vê aquela disputa de avião entre a Boeing e a Airbus dura desde que a OMC existe, eu acho, pelo menos. Então, não é que as coisas são resolvidas assim na OMC. A China cria uma situação que deixa os americanos dizendo assim, olha, os americanos não são confiáveis e nós somos, porque nós fazemos as coisas de acordo com as regras que nós mesmos e os americanos também assinaram. O nível de imprevisibilidade econômica que está se estabelecendo. Eu fico imaginando uma grande empresa americana, né, que nos últimos anos estabeleceu uma operação importante no México por conta de um acordo comercial celebrado no mandato anterior pelo próprio Donald Trump. Essa empresa americana produz no México e envia para os Estados Unidos e agora tem o presidente dos Estados Unidos dizendo vai ter tarifa de 25%, não vai mais ter tarifa de 25%. Quer dizer, isso vai criando um ambiente de imprevisibilidade, de incerteza, que não é bom para os negócios. O que acontece com a China e com os Estados Unidos? Nessa história, quem perde mais? Aí é mais difícil de ver, entendeu? Porque a China também é uma economia muito grande, é muito importante para os Estados Unidos. Eu não colocaria como sendo falso, eu não sei se é verdadeiro, mas também não é impossível de ser, que é a razão pelo qual o Trump colocou 10% na China, é que a China é importante para a Tesla. Para a empresa do Elon Musk. Exatamente. Dada a atitude personalista do Trump, ele pode dizer que ele disse, bom, eu vou aliviar o Elon Musk disso. Obviamente é um escândalo, mas eu não acho impossível. Não, além de escandaloso, é também revelador do poder que Elon Musk tem no governo e atual, esbanja no governo atual, exato. Bom, eu quero falar do nosso Brasil aqui. Na semana passada, o presidente brasileiro disse o seguinte: é muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos. É simples, não tem nenhuma dificuldade. Eu queria entender um ponto. Esse tarifaço do Trump, ele pode nos empurrar mais para o colo da China, sabendo que a China é o nosso maior comprador, nosso maior parceiro, em segundo lugar, os Estados Unidos? Olha, eu acho que necessariamente alguns produtos que a gente mandava para os Estados Unidos, principalmente aqueles produtos que são facilmente adaptados, a soja, por exemplo, entendeu? A soja é um mercado mundial. Existe a questão do custo de transporte, mas isso é uma coisa de segunda ordem, né? Então, o Brasil pode, se os Estados Unidos comprar menos soja brasileira, mas um produto desse tipo, se os Estados Unidos deixar de comprar do Brasil, aquele produto se ajusta de uma certa maneira, né? Ele vai para a China e a China compra menos. Tem vários produtos desse tipo, entendeu? De 2009 para cá, o Brasil compra mais do que vende para os Estados Unidos, com uma diferença pequena em 2024. Gastamos 40 bilhões e meio de dólares com importações de lá. E os americanos compraram 40,3 bilhões em produtos brasileiros. O maior valor já registrado na história comercial dos dois países. Fica um saldo negativo para o Brasil, de 253 milhões de dólares. O Brasil vende principalmente petróleo, ferro, aço e café para os Estados Unidos. E compra combustíveis derivados de petróleo, gás natural, peças e motores de aviação. Os Estados Unidos, às vezes, mesmo produtos que ele está taxando produtos dos outros países, nos quais ele, como um país, exporta mais do que importa. Que é o caso do petróleo. E ainda tem carne bovina industrializada, tem o café, como você citou, tem a laranja, o suco de laranja. Ou seja, o setor agrícola brasileiro sofreria um bocado, né? Nesses tipos de bens, eu não imaginaria que seria muito grande, porque você simplesmente mandaria para outros países, não vai diminuir o consumo de suco de laranja nos Estados Unidos, entendeu? Não vai diminuir o consumo de café nos Estados Unidos. E não é porque o Trump botou uma tarifa que você vai começar a produzir café em Manhattan, entendeu? Então,
é uma coisa que eu acho que por esse tipo de produto vão ser menos afetados. O que são mais afetados são as cadeias que existem e que são mais difíceis de você reorganizar, entendeu? Alguns dos produtos semi-acabados podem cair nessa categoria. Agora, me interessa particularmente o impacto disso na hipótese de um tarifaço trumpista sobre os produtos brasileiros em relação à inflação e o câmbio por aqui. Olha, uma das coisas que vai acontecer por causa das tarifas americanas, pelo menos inicialmente, é que o dólar vai se valorizar, né? O dólar se valorizando é um problema para o Brasil, que o Brasil, sabe, tem vários produtos importantes que a gente exporta, mas também consome internamente, que tem preço em dólar, né? O dólar mais caro significa gasolina, diesel e gás de cozinha mais caros, porque são todos derivados do petróleo que têm o seu preço estabelecido em dólar. Estamos falando também de carros e eletrônicos, de uma forma geral, eletrodomésticos mais caros, porque todos esses produtos manufaturados têm insumos importados que ficam mais caros quando o dólar está mais alto. Alimentos ficam mais caros. Trigo, milho, soja, fertilizantes, todos produtos com preço... O pãozinho, todos produtos com preço fixado na moeda americana. O dólar deve subir, o que os economistas acham que vai acontecer, no curto prazo, pelo menos, o dólar vai subir, não só com a tarifa ao Brasil, com a tarifa a qualquer lugar do mundo, né? Na medida que os Estados Unidos começar a botar tarifa, o dólar vai subir, de outra maneira de botar as outras moedas vão se desvalorizar, e isso vai levar um problema para o Brasil, porque o Brasil, o dólar tem uma influência importante na inflação no Brasil, né? Já que a sua aula se aproxima e eu preciso devolvê-lo para os seus alunos, eu já me despeço agradecendo muito pelo papo. Acho que a gente vai conversar algumas tantas vezes, porque a situação está só começando. Eu estou sempre à sua discussão, Natuza. Esses papos me ajudam também, né? Porque você traz as questões e eu penso nelas. Amanhã eu vou ter talvez uma opinião diferente para alguma dessas questões, mas vão ser motivadas pelo fato que você me perguntou. Que bom. Um abraço, bom trabalho, boa aula. Obrigado. Um bom trabalho para você, hein? Tchau. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Lá você pode ativar as notificações, receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.